Oi, pessoal, nosso papo hoje é com o Luiz Ricardo Gedo. Gratidão, Ricardo, por ter aceito o nosso convite, viu? Eu me sinto honrado. E hoje ele veio falar a respeito do mapa de Piri Reis. Bom, a história é antiga e longa, né? Aham. Ninguém conhecia esse mapa, né? Pertencia ao sultão Suleiman II, tá, do Império Otomano. E o Suleiman, ele era uma pessoa, vamos colocar do seguinte modo, esotérica. Ele pertencia a grupos que possuíam conhecimento. Uhum. Tá? É, o Piri Reis teve esse acesso ao mapa através do Suleiman, ok? Ok. Então, o que mostra esse mapa de Piri Reis? Ele mostra a Terra, os oceanos, os continentes de órbita. O mapa, o particular é que ele mostra a Antártica, o continente antártico sem gelo. Ou seja, um mapa teria de 12 a 15 mil anos, talvez mais, seja muito mais antigo. Entendeu? Aí fica a questão, né? Quem é que poderia ter feito um mapa de órbita há 12, 15 mil anos atrás? Então, é um objeto que, teoricamente, não tem como existir. Não tem Não, não explicação. deveria existir. Não deveria existir. E o que é pior, o mapa do Sultão Suleiman, ao que parece, é uma cópia de um mapa ainda mais antigo, tá? Que nunca foi encontrado. Então, o É, que alguns pode falar? estudiosos, alguns estudiosos dizem que ele pertencia à Biblioteca de Alexandria, esse mais antigo, não é isso? Olha, pela idade, seria ainda muito antigo, Mais antigo ainda que mais Alexandria. antigo, mais antigo. Tá, se a cópia já mostrava a Antártica sem gelo, o original deveria ter uma faixa de 15, talvez 20 mil anos. Ou seja, é Nossa. muito anterior à Biblioteca de Alexandria. Entendeu? E esse mapa era de posse do sultão. O que acontece? Aquilo foi fornecido ao almirante turco Piri Reis, tá, Uhum. para uso. E ele não deveria deixar que o conteúdo, que a existência desse mapa fosse conhecido dos demais. Correto. Tá? Só que o Suleiman, perdão, o Piri Reis não cumpriu essa ordem. Ele acabou sendo morto. Ou seja, era algo fechado a um grupo de reconhecimento restrito que Uhum. não poderia vazar. E o preço do vazamento foi a morte dele. Muito bem. Aí o que acontece? Ocorrem as cruzadas e o mapa ou uma outra cópia dele foi levado pelos guerreiros cristãos, os cruzados, Uhum. para a Europa, ok? Ok. Naquela fase, né, os cavaleiros templários estavam sendo perseguidos pelo rei de França. Tá? Por quê? Porque o rei de França queria guerra, queria fazer uma série de guerras na Europa. E os templários guardavam bens, tesouros, ouro de várias pessoas. Eles praticamente foram criadores de um banco. E o rei de França queria esse dinheiro para fazer guerra e eles negaram a ceder esse dinheiro, esse ouro. E eles foram acusados de heresia, de praticarem bruxaria, de serem demoníacos. Então, eles fogem da França e eles foram acolhidos em Portugal. Então é o seguinte, Guga, tá? Esse mapa foi parar em Portugal, né? E por coincidência começam as grandes navegações, ok? Mas, Quando Pedro Álvares Cabral resolve vir ao Brasil, né? Não sei se é do seu tempo, que você é bem mais novo do que eu, tá? Então, mas no meu tempo, no primário, você era ensinado que Cabral chegou aqui por acidente. Quando você entra no ginásio, tá, a coisa muda. Cabral sabia que existia terras ao oeste da Europa. Ele sabia muito bem disso. uhum. Então, quando ele veio ao Brasil, tá,
Ele tinha conhecimento disso. Agora, uma curiosidade: se você olhar as caravelas, as nau portuguesas, vocês vão ver que ela tem uma série de cruzes nas velas. Chamada Cruz de Malta, né? Isso, que são as cruzes templárias. Perfeito. Então, não sei se foi uma homenagem aos templários, porque aí fica a questão: será que o rei de Portugal teve acesso a esse mapa e forneceu essa informação ao Pedro Álvares Cabral para que ele já soubesse que ele ia tocar terra? Porque Cabral não teve dúvida. Se você pega o Cristóvão Colombo, ele queria chegar às Índias. E quando ele tocou o continente americano, ele acreditou que estava nas Índias a princípio. Já Cabral não fez esse equívoco, não cometeu esse equívoco. Entendi. Então, existe a grande possibilidade de ele ter acesso ao mapa. Agora, vamos continuar a nossa história. Né? Como eu falei para você, o mapa de Piri Reis mostra o continente da Antártica sem gelo. Tá, ok? Coisa que nós não temos condição de visualizar nos dias atuais. O continente é coberto de gelo. Uhum. No ano de 1957, houve uma expedição científica, foi o Ano Geofísico Internacional. E o que eles fizeram? Fizeram mapeamento do continente via radar, porque para as ondas de radar não há o problema do gelo. Tá, ok? E, para surpresa de todos, o mapa feito por radar batia ponto a ponto com o mapa de Piri Reis. Então, o mapa é absolutamente correto. Então, você tem algo que não deveria existir, que você não tem explicação, que talvez tenha auxiliado os portugueses em seu período de grandes navegações. Então, onde Esse é surgiu o essa grande... tecnologia? Alguém tem alguma ideia? Bom, existem artefatos do passado da humanidade inexplicáveis. Tá? Foi encontrado numa mina de carvão nos Estados Unidos uma caneca de ferro. Idade dessa caneca de ferro, 500 milhões de anos. Eu vi também há pouco tempo atrás um martelo dentro de uma pedra petrificado, né, que Sim, tinha alguns milhões de anos com também. milhões de anos. Existem pegadas fossilizadas encontradas nos Estados Unidos com mais de 300 milhões de anos. Não havia seres humanos aqui, Guga. Então, quem andava por aqui? Eu acho que a nossa história tem que ser recontada. Muito recontada. Você está entendendo? Então, o que acontece? Eu posso te colocar duas hipóteses. Primeira hipótese: ou nós tivemos uma civilização extremamente avançada que conseguiu até voos espaciais num passado muito remoto e que desapareceu na noite dos tempos. Você sabe que o nosso planeta é dinâmico, tá? Ou seja, terremotos, vento, chuva, tá? Erupções vulcânicas, tsunamis, maremotos. Tá? Tudo isso tem a plena condição de apagar a existência de uma civilização mais antiga. Muito. Quando eu falo civilização mais antiga, é muito mais antiga. Tá certo? Por exemplo, nós temos a civilização Atlante, nós temos a civilização de Mu. Tá? Seriam civilizações que teriam surgido há mais de 100 mil anos antes de Cristo. E teriam desaparecido numa série de cataclismas que ocorreram aqui na Terra. Entendeu? Nós também sabemos, Guga, que houve sobreviventes, houve uma migração, tá? Que veio para o continente americano do Oeste. E nós temos também migrações que vieram do leste para o oeste, talvez Atlântida, e do Atlântico para a Europa e África. E também do Pacífico, onde ficaria a civilização de Mu, para a parte da Ásia, África e Europa. Muitos chegam a teorizar que o conhecimento da civilização egípcia teria vindo da civilização de Mu, que se iniciou há 150 mil anos antes de Cristo. Ou a segunda hipótese, aí já seria de fora da Terra, ou seja, extraterreno.
São os únicos modos de você poder explicar o mapa de Piri Reis. Não tem outro jeito. Tá? O mapa existe, está no Museu de Topkapi, na Turquia. Uma sobrinha nossa viu esse mapa, ele está dentro de uma caixa de vidro. Uhum. Ok? E foi comprovado pela nossa ciência no Ano Geofísico Internacional. O mapa é absolutamente preciso. Impressionante. Eu nem iria. Você foi lá atrás, você foi lá na Atlântida, né, em Mua, mas eu nem iria tão longe assim. Os astecas, teve uma parte da civilização asteca que desapareceu do dia para a noite. Mas isso é teoria. Tá? Teoria, com certeza. Então, ninguém sabe ao certo por que eles deixaram cidades inteiras e migraram para outros locais. Isso continua sendo um enigma para a nossa ciência, entendeu? Mas você pega, são civilizações, por comparação, muito recentes. Mesmo a egípcia, mesmo a Síria, tem aquela dos Anunnaki, vamos ver se vem o nome agora, que agora. Vamos que eles calculam em 5 mil anos antes de Cristo. Estou falando na faixa de mais de 100 mil anos antes de Cristo. E pelos artefatos que já foram encontrados, já tinha a gente andando aqui, tá, há bilhões de anos, logo após a formação do planeta. Essa civilização seria os Sumérios? Os Sumérios, é isso aí. Eu não estava lembrando. São 5 mil anos antes de Cristo. Tá? Então, são civilizações muito recentes. Entendeu? Inclusive, um cientista da NASA, isso eu coloquei até no programa de rádio, há uns 2, 3 anos atrás, ele colocou umas teses interessantes, porque mesmo nos dias atuais, não é tudo que é divulgado para a humanidade. Existe um núcleo no planeta de pessoas, um núcleo de pessoas no planeta que tem um conhecimento muito superior, muito vasto, provavelmente conheça as origens até da humanidade. Mas é um pessoal que não aparece. Você não vai ver eles dando entrevista para televisão, entendeu? Eles não vão aparecer. Tá? Eles dizem que esse grupo realmente conhece o passado da humanidade. E vai lutar para que isso não mude, para que a gente continue com a nossa história atual. Porque o passado seria tão diferente, tá, que colocaria a nossa civilização em xeque. Tudo que nós conhecemos, tudo que nós aprendemos seria inútil. Então, a história vai procurar ser mantida. Então, são coisas que a gente vai continuar sem saber. A população também não tá pronta assim, para essa nova realidade, né? Não, o que eu falo para você. Houve uma queda na área do ensino no mundo inteiro. Correto. Tá? Se você começar a pegar, principalmente os mais jovens, você vai ver que o nível de conhecimento deles é baixíssimo. O Brasil foi muito afetado por isso. Eu sei porque eu faço palestra em casas espíritas aí de vez em quando, já fiz mais. Mas uma época que eu fazia para mocidades aí, eles ficavam me olhando boquiabertos. Eles falavam, mas como é que você sabe disso? Eu falei, estudando, pesquisando, entendeu? Então, esse é o grande problema da humanidade. Nós temos uma série de fatos que vão mudar nossos paradigmas. Tá, o que é a vida extraterrestre, a vida após a morte, a reencarnação, uma série de coisas. E isso vai sendo cuidadosamente oculto da humanidade. Entendeu? Existe todo um comércio religioso, político, né? Científico, e essas pessoas não têm interesse em perder isso. Entendeu? Então, são fatos que nem o mapa de Controle, né? Pirigueiro. Eles não querem perder o controle. Quem tem o conhecimento, como diz aquele velho ditado, em terra de cego, quem tem um olho manda, não é? É verdade. Então, eu ia te falar, às vezes tem cientistas que soltam alguma coisa, tá? Porque como tem o pessoal que está preocupado, trabalhando para que certas coisas fiquem ocultas da humanidade, tem outros grupos que querem que a humanidade conheça mais. E esse cientista, agora não vou lembrar o nome dele, ele fez umas proposições interessantes. Ele disse o seguinte: como o nosso planeta é muito dinâmico, foi o que eu falei, vento, chuva, maremoto, terremoto, vulcanismo, tá? Deveria-se tentar fazer buscas arqueológicas em camadas mais profundas do solo. Aí ele acrescenta: eu sei que qualquer vestígio que esteja num nível mais profundo vai ser destruído
pelo próprio peso do solo, tá? Esteja em grandes profundidades. Ele não está falando em 10, 20 metros, ele está falando a centenas de metros de profundidade. Entendeu? Então, o que ele disse? Ele disse o seguinte: então, nós deveríamos procurar por diferenças químicas no solo, indicando que ali havia resíduos químicos de alguma coisa que não é originária do local. Foi a primeira coisa que ele colocou. Bom, até aí eu estava achando lindo de morrer, viu, Guga? Uhum. Aí é que ele, vamos dizer entre nós, aí ele chutou o pau da barraca, como se diz na gíria. Ele diz o seguinte: e além disso, nós deveríamos procurar vestígios arqueológicos em planetas do sistema solar. Bom, quem pesquisa ufologia sabe que em Marte existem pirâmides, existem rostos, a esfinge marciana, tá? Então, até aí tá jóia. Aí ele disse o seguinte: Marte, um exemplo, e Vênus. Aí eu falei: Vênus? Vênus é um problema, porque Vênus sofreu um mega efeito estufa. Ele é coberto por uma camada espessa de nuvens na atmosfera. Por isso que ele é visto durante o dia, porque essa camada de nuvens funciona como um espelho, né? Correto, correto. E a temperatura, você que é carioca, aí é quente, né? Nossa. Você acha, nossa, Vênus é 480 graus. Ou seja, dá para pegar um belo bronze lá. Opa! Fora a chuva ácida, a pressão atmosférica, os russos mandaram várias sondas Venera para lá. As primeiras funcionaram poucas horas e foram destruídas pela atmosfera. Tá? O que eles usaram? Equipamento radar. Então, eles mapearam toda a superfície sem sofrer o problema, né, da sonda não suportar as condições da superfície. Da atmosfera. E aí, o que eu fui fazer? Eu fui fuçar as imagens. Eu não encontrei estranhos pilares na superfície de Vênus, estruturas retilíneas retangulares, tá? Vários pontos ali aparecem como se fossem cômodos sem telhado. Imagina uma casa sem telhado, a divisão na superfície de Vênus. Tá? Ou seja, existem pistas, ou seja, ele deu de Marte que eu conhecia, de Vênus não. Para você ver, né, como os nossos amigos, de vez em quando, liberam alguma informação. Entendeu? Aí fica a questão: o nosso mundo, Guga, pode ser o último de 3 mundos habitados. O último sobrevivente. Tá? Marte, devido talvez ao impacto com um corpo celeste, ele possui aquele vales Marineris. Aquele é um Grand Canyon muito maior que o Grand Canyon nos Estados Unidos, mas pode ser uma cicatriz de impacto. E outra, tem o problema da dicotomia. O que é a dicotomia? Um lado de Vênus é totalmente acidentado e o outro é liso, plano. Isso indica rompimento de crosta e vazamento de lava. Não sabia disso. Aqueles mares na Lua, lembra? O Mar da Tranquilidade, onde é que a Apolo 11, o módulo lunar, desceu? Você vai ver que ela é plana. Ali é vazamento de lava na Lua. Ou seja, a Lua, milhares ou milhões de anos atrás, sofreu um impacto que houve um rompimento da crosta. E ali vazou, então fica aquele que a gente chama de mar, né? Uma superfície mais plana, menos acidentada. Marte possui isso, só que em termos de hemisfério. Tá? Uma parte do planeta é acidentada, a outra não. Tá? O que pode ter acontecido de ter destruído aquela civilização marciana. E de Vênus, talvez, o efeito estufa. Mas a pergunta mais complicada da história é o seguinte: tá? Se houve sobreviventes em Marte e Vênus, para onde eles foram? Será que eles foram para o terceiro planeta do sistema solar, o planetinha azul? Tem um astrofísico da NASA que diz o seguinte, que é muito fácil você ver um marciano. Muito fácil. É só olhar no espelho. O que ele quer dizer com isso? Teria os esporos da vida, eles chegam até aqui através de algum corpo celeste? Ou nós somos descendentes de uma antiga civilização marciana ou venusiana? Então você está vendo onde é que a gente chega. Aí é que a coisa pega, Guga, entendeu? São perguntas perigosas.
Entendeu? São muito perigosas essas perguntas. Então é melhor a gente não comentar certas coisas. Por isso que a NASA não comenta muita coisa. Entendeu? Eu acho, vamos pegar a minha época aí, eu nasci em 1956 do século passado, né? Uhum. Para mim, falar em ufologia na década de 60, até a final da década de 60, era muito complicado. Não, Porque, na minha época já era. Ainda era, imagina na sua. então, por quê? Não se conhecia outros planetas. Aliás, tinha muitos cientistas que falavam que isso era uma impossibilidade, que era um absurdo você acreditar que existiam outros mundos. Tá? Até que em 1985, uma equipe da Suíça localiza o primeiro planeta exosolar, segunda metade da década de 80. Uhum. E a coisa não parou mais, né? Já são 5.000 planetas descobertos, com outros tantos esperando confirmação. E isso é uma gota no oceano, E nós achamos que nós somos os únicos. com certeza. É muita prepotência. Entendeu? Então, o que Uhum. eu falo para você, eu acredito que talvez alguma informação sobre vida extraterrestre talvez venha da astronomia. Eles vão chegar, nós encontramos um fóssilzinho de um verme, então a vida vai ser muito comum. Ninguém vai falar em vida para valer. Olha, pelo que eu tenho acompanhado, os governos começaram a liberar algumas informações, a Marinha dos Estados Unidos liberando aqueles vídeos. Isso não seria já uma espécie de um preparo graduativo para um possível contato? O problema é que tem uma corrente contra isso. Se você prestar atenção, muita coisa foi suprimida, já existe um comitê de investigação para isso, só que não se sabe se ele vai liberar a informação. Dependendo da informação, já foi afirmado que eles não vão liberar. Mas, Se você tem uma corrente favorável, aham. você tem uma corrente que não é favorável. Mas os irmãos não vão voltar aqui para dizer: oi, nós estamos aqui, nós somos seus irmãos mais velhos. Eles já estão aqui, eles nunca Pois saíram é, daqui. milhares de avistamentos todos os dias, É, filmagens, fotografias, e as pessoas estão são cada vez. abduções, avistamento de seres fora da nave, entendeu? Mas tudo isso é ridicularizado, entendeu? Eu Até sei, não muito tempo bem atrás, disso. né? O Guga viu um disco voador, já ia perguntar: o que você passou no boteco antes? Cheirou alguma coisa? Fumou alguma coisa? Exatamente isso. Eu passei Entendeu? muito bullying, muito bullying. Então, esse que é o problema, entendeu? Pessoas vinham me fazer relato e imploravam para que eu não desse nome, entendeu? Eu tive muito problema com dirigente de casa espírita, Guga, É mesmo? entendeu? O pessoal adorava, pedia para mim voltar. O dirigente não olhava nem na minha cara quando eu terminava, entendeu? E eu abordava o livro dos espíritos, entendeu? Então, preconceito existe no meio espírita, existe na ciência. Preconceito é um fenômeno humano, né? Não podemos esquecer disso, né? É E o verdade. espiritismo, o catolicismo, a ciência é formada por seres humanos, Uhum. tá? Então, é isso aí, meu amigo. A gente tem coisas inexplicáveis, tá? Que vão continuar inexplicáveis, como as pirâmides do Egito, tá? Você chega para um egiptólogo tradicional, que nem aquele Alwaz, que agora se afastou, tá? Um pesquisador independente falou: olha, vem cá, tá vendo esse corte aqui, ó? Tem marca de metal aqui, ó. Essa rocha foi cortada por metal. Ele virava as costas e ia embora. Nem conversar ele conversava. Não aceitava aquilo? Não, de forma alguma. Ele era daquela tese que eles cortavam aquelas pedras na pedreira, Uhum. iam rolando sobre toras até um barco. Esse barco descia ou subia o Nilo, tá certo? Descarregava aquela pedra pesando 20, 30, 40 toneladas, aí eles punham de novo em cima de toras e vinham rolando, tá? E iam montando a pirâmide. O problema é que quando você vai subindo a pirâmide, Guga, você vai ter que fazer uma rampa, você concorda comigo? Claro. E Algo vai você não vai flutuar. ser você não vai ser sádico e fazer uma rampa íngreme para o pessoal, você vai fazer ela bem com o menor desnível possível. Aham. Ou seja, para a pirâmide do Egito, nas partes mais altas, essa rampa deveria ter 1 ou 2 quilômetros para ser bem suave. É.
E o pessoal iria empurrando aquilo em cima de tronco, né? Ladeira acima, para colocar na posição. A TV japonesa, a NHK, fez um simulado usando esse método. Tá? Os egípcios levariam de 300 a 400 anos para montar uma, e eles faziam em 30 a 40 anos. Impressionante. Você está vendo o tamanho do abacaxi? Entendeu? Quanto mais perguntas você me fizer, mais coisas eu vou te colocar. Só que, se a gente for tentar explicar, a coisa complica. Você pega, por exemplo, na Índia. Você pega a Índia e Paquistão, você encontra vidro verde na areia. O que é isso? É sílica fundida por alta temperatura. Aí o pessoal falou, não, isso é fácil explicar. Um meteoro que caiu ali, o impacto, né? A temperatura transformou a areia em sílica. Em vidro, perdão, em vidro, né, na cor verde. Só que você vai pesquisar a região, Google, não tem marca de impacto alguma. Tem nenhum tipo O de que vestígio. poderia, nenhum. O que poderia causar isso? Explosão nuclear na atmosfera. Quem é que tinha armamento nuclear naquela época? Me fala. E os hindus, no Mahabharata, no Bhagavad Purana, no Bhagavad Gita, eles falam de batalhas dos deuses há 12, 15 mil anos antes de Cristo. Eles falam de uma arma chamada arma de Agneia. Essa arma era lançada por um veículo grande. Quando ela detonava, era como se fosse um sol que estivesse nascendo. Descrevendo Tá? uma explosão atômica, praticamente. É. Tá? A areia derretia e os soldados que estivessem perto, depois de um tempo, eles começavam a ter queda de cabelo, A radiação. é, começavam a ter problemas na pele, iam perdendo apetite e morriam. O que eles faziam quando a arma era usada? Eles corriam para o rio e ficavam se lavando. Que Uma interessante. das técnicas de você combater a radiação é um banho. Água e sabão, é. Isso eu aprendi no quartel. Tá ok? Então, o que eu falo para você, esse é o nosso passado, o Guga. Goste ou não, queira ou não. Aí o que eles falam? Que os livros hindus são do período de 600 anos depois de Cristo. O que quiser. E os eruditos hindus que estudam esses livros falam que é de 12 a 15 mil anos antes de Cristo. Então você vai ver muita guerra de deuses nas obras hindus. E vestígios desse tipo inexplicáveis. Entendeu? Que nós só fomos descobrir isso quando se fez os primeiros testes no Novo México, no final da Segunda Guerra Mundial. Ocorreu o mesmo fenômeno. A areia virar sílica e vidro verde. E aí? Quem é que tinha isso há 12, 15 mil anos antes de Cristo? Entendeu? Nossa história, Guga, é um abacaxi maior do que sua casa ou apartamento. Não sei qual dos dois, entendeu? Uhum. É isso. O que vocês têm aí no Rio de Janeiro é uma esfinge. No A Pedra da Gávea. Exatamente. Só que ela está partida, ó, o rabo caiu, tá? Uhum. O rosto já foi erodido por vento e chuva, e tem uma escrita finícia na lateral. Tem. Eu esqueci qual é. Vocês lembram qual é a escrita? Não. Olha, se você lembrar bem, eu não sei, uma época no Globo, quando o Globo Repórter trazia alguma coisa que preste, isso aí eu estou falando de 30 anos atrás, Década de tá? 80. 40 anos atrás. Eu lembro que a Globo contratou um helicóptero para que o cinegrafista filmasse de perto aquela escrita finícia. Uhum. Ele usou, inclusive, um Bell Jet Ranger, é um helicóptero a turbina para 5 pessoas, para fazer a filmagem. Só tem um problema. Toda vez que o Jet Ranger chegava perto da Pedra da Gávea, o motor ameaçava parar. Ele era obrigado a se afastar. Ele tentou umas 4, 5 vezes, o resultado foi o mesmo. Algum tipo de energia, tá, afetava o funcionamento da turbina do Jet Ranger. Até hoje. Ela puxou aqui a escrita para gente. Tiro Fenícia Baal, filho de alguma coisa. Parece primogênito de Jebal. Aqui, ó. Está escrito Tiro Fenícia. Tiro provavelmente deve ser uma cidade fenícia. Sim, Badesir, primogênito de Baal. É o que está escrito então, na.
É isso aí. Você sabe que existe aqui no Rio muito turismo ecológico, né? E existem trilhas ali próximo à Pedra da Gávea. Uma vez eu fui nessas trilhas, o celular ele perde o sinal quando chega perto. Até Sim, hoje ele emite algum tipo de radiação, de vibração ali, que ele corta o sinal do sim. celular. As pessoas tiram as suas fotos, né? E quando descem é que eles postam, mas lá de cima não tem como postar porque não tem sinal. Interessantíssimo. Vocês têm pergunta para fazer? Vamos aproveitar esse conhecimento todo aqui, vamos fazer pergunta para ele. Tá todo bem. O pessoal está dizendo Tá aqui. querendo fazer assim, parte um, parte 2, parte 3. O pessoal está aqui absorvendo. Mistério das linhas ginásticas também. Sim, que só são vistas do alto. Você pega, você quer voltar ao povo hebreu? O maná que caía do céu, vinha uma nuvem muito boazinha, Uhum. pairava sobre o povo hebreu, jogava o maná, e eles foram instruídos a comer logo, porque depois ele desaparecia. Por quê? Para não haver deterioração e contaminação e doenças, né? Ou seja, o pessoal cuidava muito bem. Entendeu? Que eu brinco com o pessoal, falo, o povo hebreu tinha apoio aéreo, os outros não tinham. De dia e de noite. De dia era uma grande nuvem que os hebreus seguiam. À noite era uma coluna de fogo que eles acompanhavam até chegar onde eles queriam. Tem que me fez lembrar agora também o Evangelho de Judas. Ele dizia que quando Jesus foi crucificado, houve um blackout, né? Houve como se fosse como é que é o nome Sim, da lua, do sol? Eclipse. Como se fosse um eclipse, ficou tudo escuro. O dia virou noite. ficou só naquele pedaço. Só naquele pedaço, exatamente. Exatamente. Mas o dia que você quiser acompanhar, é só colocar aí no seu computador, no seu celular, programa Fenômeno UFO. Você vai ver. Toda terça-feira, às 20 horas, ao vivo em cores. Na Há Rádio Boa 22 Nova? anos. Oi? Na Rádio Boa Nova? Não, eu saí da Boa Nova. Eu Ah, estou na saiu. MKK Web Rádio agora. Já Ah, vou para tá. o terceiro ano lá. Fenômeno UFO há 22 anos no ar. É só clicar MKK Web Rádio, programa Fenômeno UFO. Esse período que a gente está passando, que os espíritas chamam de transição planetária, ela seria, teoricamente, seria uma evolução que o povo vem, né, um desenvolvimento maior. Isso não vai trazer uma facilitação desse contato em massa com esses irmãos mais velhos? Chico Xavier disse o seguinte: se até ele deu prazo 69, né? Se até o século XXI, agora não vou lembrar o tempo Foram preciso 50 que ele anos, deu, 50 anos. 50. Então, venceu 2019. Falou assim, 19. 50 anos, a gente não fizesse a burrada de uma guerra nuclear, a etapa seguinte seria o ser humano se expandir pelo sistema solar. Base na Lua, base em Marte, vai por aí. E Certo. aí ele diz o seguinte, isso está lá no Pinga Fogo, Tá. ou Ouvi. no começo, ou no meio, ou no final desse milênio, ocorreria o contato com outras civilizações. Então, eu acredito que vai, Guga, depender muito do ser humano, porque a gente tem que analisar uma série de coisas. Tá? As autoridades globais nunca fizeram um mínimo esforço para preparar a humanidade para um contato desse tipo. Correto. Imagina na tua rua descer um disco voador. Nossa, pode ser um caos. O caos no Rio de Entendeu? Janeiro. Tá? Vira uma bagunça. Tá? Um exemplo bem simples. Vamos voltar no tempo. Guerra dos Mundos do H.G. Wells, via rádio. Eu lembro. Tá? O que aconteceu nos Estados Unidos? Gente se matou. Tá? Houve fuga em massa de regiões, porque o pessoal, né, fugindo dos marcianos. Aí depois ele teve que se explicar que foi um programa de rádio. Tá? Aí eles tiveram a má ideia de fazer a mesma coisa no Equador, numa rádio de Quito. Bom, o resultado foi o mesmo, só que depois que o pessoal descobriu que era um programa de rádio, eles foram lá e puseram fogo na rádio. Tá? Uhum. Para você ver o nosso preparo. E as nossas autoridades não fazem nada. Eles ainda fazem aparecendo constantemente.
Não sei que foi aquilo que você falou. É filmagens de militares, de civis, pouso, abduções, são mensagens, os círculos nas plantações também, que é outro negócio impressionante. Teve uma semana passada, 10 dias atrás, em Santa Catarina. Ipuaçu. Ipuaçu. Tá? Ou seja, eles estão fazendo a parte dele. Agora, do nosso lado, está ruim, viu? Está muito ruim. E olha, sabe quem poderia fazer um trabalho brilhante nessa área? O Espiritismo. E não faz. Correto. Tá? Você vê que até a Igreja Católica mudou a posição dela. Hoje em dia, ninguém mais fala em pecado. Não vai se repetir o caso do Giordano Bruno. Ou as ameaças do Galileu Galilei. Tá? Hoje eles têm radiotelescópios, observatórios ópticos no deserto do Arizona, no valor aí de 150, 200 milhões de dólares, tá? Pesquisando o universo aí, meu amigo. Tá? Hoje eles falam que outros povos no universo mostram a grandeza de Deus, já não é mais pecado. Só o Espiritismo que já tem isso contido na doutrina e está dormindo aí, em berço esplêndido. Eu lembro que eu fui assistir uma palestra nas casas do André Luiz, antes de entrar para fazer programas de rádio, e a pessoa, até um espírito antigo, já faleceu, o Éder Fávaro, ele ia falar do tema Na Casa do Pai há muitas moradas. Tá? E eu fui assistir a palestra. Eu falei, opa, quero ver o que eles vão falar a respeito. Ele só falou de vida espiritual na esfera de influência terrestre. Foi até aí que ele foi. Ele não foi além disso. E tem muito espírita que afirma isso, que vida só na esfera de influência terrestre, o que são espíritos. Entendeu? Aí você vem com uma bomba dessa, dizer, os caras estão chegando aqui e vêm em veículos espaciais aqui, descem aqui, pitboard aqui. O problema não é o espiritismo, é a tese de alguns espíritos. E aí vai para o ralo. Quando eu fiz os primeiros programas de rádio, quando eu falei de abdução, eu lembro que eu falei do caso do Vilas Boas, tá, lá em Minas, em 57, né? Que ele vai lá, ele fica brincando de pega-pega com o OVNI, aí a nave desce, né? O trator dele, o motor para de funcionar, ele tentou fugir, os três lá pegaram ele assim de livre espancada à vontade, levaram para dentro da nave, e lá ele teve relações sexuais com uma mulher. Tá? Quando eu narrei isso, meu amigo, o pessoal ficou horrorizado. Como os espíritos vão pegar a pessoa à força? Ele não tem mais corpo físico. E vai por aí. Eu falei, é dose, você vê espírita que não estuda. Isso que é dose de elefante. Porque realmente o espiritismo fala que nós um dia não teremos mais um corpo físico. Mas é um processo muito lento, muito gradual. É imperceptível. Tá? Então, nada impede que haja seres avançados físicos, ainda físicos. Assim como na ufologia, existem seres que não têm mais corpo físico, isso acontece. São seres tipo ômega. Entendeu? O problema é a tese de alguns dirigentes de casa, algumas pessoas influentes no meio espírita e para o ralo. Não é o espiritismo. O espiritismo, as questões ali, só do Livro dos Espíritos 55 a 58 se eu não me engano, 171 até 182 são absolutamente corretas. Só que eu já cheguei à seguinte conclusão: o pessoal pula essas folhas no Livro dos Espíritos, só pode ser isso. Para se falar a quantidade de bobagem que se fala, entendeu? E aí vem o preconceito, o medo, entendeu? Fora isso, na ufologia também tem muito maluco, não é isso? Contatados de Araque, né? Pseudos mensageiros de Araque. Então, medo também de comprometer o espiritismo com uma figura dessa. Entendeu? Então, tudo isso faz com que haja o preconceito. Não de trabalhadores e da casa e nem de frequentadores. É sempre uma coisa, sempre vem do lado dos dirigentes da casa. Isso é visível. Entendeu? Você vê o comunismo tentando se impor, você vê globalismo tentando se impor. Então, nós vivemos uma batalha espiritual. Não tenha dúvida disso. Estamos também,
sim, e tal. E outra, existem seres extraterrestres que não são a fina flor do Sim, sim, jardim, sim. não. Não, isso a Entendeu? gente sabe. A gente não pode esquecer que bem e mal, luz e trevas são conceitos universais. Não Gente, é isso? E isso confunde muito as pessoas, assim, né? Tem pessoas muito. Sempre perguntam assim: olha, eu vi uma nave ontem na minha casa, mas eu senti muito medo, sabe? Assim, qual a diferença? Será que todo estelar, todo mundo que cai do céu, entre aspas, é, todo mundo que vem do céu é bom? Será que todo extraterrestre é bom? Toda nave que aparecer, tipo, me leva, quero conhecer. Como diferenciar? Porque tem tudo uma frequência, tem uma energia, tem uma consciência. Não significa que vem de fora é melhor do que quem já está aqui. Tem uma. Hoje me perguntaram assim, sabe? Existe uma dica, algo para eu entender se o que eu estou vendo, a nave que está se aproximando, são seres bons? Bom, eu vou dar um exemplo para você do Chico, o próprio Chico Xavier. Ele, numa viagem de carro, né? Ele estava com uma pessoa no carro junto com ele, tá? Estava o motorista. Eles veem uma nave descendo, se aproximando deles. Até ela não lembro se a cor era vermelha ou alaranjada. E ele pensou seriamente em descer do carro e ter contato. E o Emmanuel falou para ele, meu amigo, cai fora que não é gente boa, não. Cai fora rapidinho. E ele não parou, não, meu amigo. Foi embora. Mas ele teve o alerta do Emmanuel. É muito difícil você sentir isso. Entendeu? O ideal, quando você estiver próximo a uma nave dessa, estiver próximo a você, ou seres estiverem próximo a você, é não ter gestos bruscos. Se tiver armado, não faça porrada de atirar. Tá? Porque a gente já morreu fazendo isso. É, Entendeu? É bom sempre ter cautela. Sempre ter cautela. Agora, se eles realmente vão te pegar, meu amigo, aí não tem jeito. Você vai ganhar uma viagem, vai ganhar um exame médico gratuito. é um local muito Entendeu? procurado, né, para se ter contato estelar, é, né? Lá em, como é que é? Entendeu? Lá perto de Brasília? Chama mesmo? é, Onde Vale do Alexandre, Amanhecer ali, né? as cachoeiras tem, todo mundo vai para lá Tentar ter contato. tentar ter não, contato você pode estelar. ter um contato positivo. Não, não, nada impede. Sim, Entendeu? O sim, problema é que quando você vai estabelecer um canal, é mais ou menos que a mesma coisa que você chegar aí na porta da casa, aí, é abrir a porta e deixá-la aberta. exatamente. Quem que vai Pode entrar? entrar qualquer um, pode entrar Qualquer uma um. pessoa Exatamente. maravilhosa, ou pode entrar, sabe Deus o quê, né? Esse que é o problema, entendeu? É a mesma coisa espíritos. Você vai abrir o canal, tá, legal. Mas o que que vai entrar em contato com você, você sabe? Por isso que Exatamente. você tem que fazer um preparo antes de um trabalho espiritual, mesmo de transcomunicação instrumental, que foi o criador do laboratório, nesse caso, André Luiz. Ali você precisa fazer um preparo espiritual. Se alguém do grupo não tiver legal, não participa, se passou nervoso, está com raiva, se não está mentalmente, psiquicamente legal, não pode participar do trabalho. Então, tem todo um cuidado que você vai ter que ter, entendeu? Na ufologia é a mesma coisa. Você precisa ter muito cuidado com o que você vai chamar ali, entendeu? Agora, se eles vierem, o que eu falo para você, sempre cautela, procure um lugar abrigado, não atire, tá certo? Porque a reação pode não ser das 10 mais da parte deles, entendeu? Então, é necessário muita cautela. Sim, e hoje é aberto, né? E é Assim, não aberto. é só exatamente quem tem contato, quem tem família estelar, não. Esse contato, ele está preparado realmente hoje para É. preparar geral, né? E boa parte das pessoas que fazem contato não estão preparadas para esse contato. Por isso que até dá confusão mental, elas entram em depressão, aí começam a contar para os familiares, os amigos, eles ironizam, ridicularizam, aí a É, pessoa entra em tem depressão. sempre uma pergunta assim, né? Assim, assim, qual é o básico, assim, pelo menos assim, qual é a primeira dica do que sentir, o que fazer, né? Além do tem o preparo espiritual, mas e as pessoas que não têm assim exatamente esse contato, me procuram, o que pode fazer logo
de cara. Mandar. Eu dou a dica do, primeiro de tudo, não sentir medo. O que vocês dariam de dica? Não vibrar esse medo, essa desconfiança. Não se abrir assim exatamente assim, né? Como ele disse, não abrir a porta da casa logo de cara, mas a frequência do medo e da desconfiança. Acho que é muito importante sair disso. Você tem, assim, uma dica? Dependendo dos seres que ele vai ter contato, eles podem até ajudar ele a se acalmar, dizer, olha, Sim, nós viemos em paz, como acontece em muitos contatos, olha, não viemos fazer mal, estamos acompanhando vocês, temos preocupação com as armas nucleares, tudo isso acontece. Agora tem aquele pessoalzinho que não tem muita consideração, não, te pega e acabou. Vai tirar sangue, esperma, vai tirar tudo que tem sim. direito, traz você de volta e fala, até logo, meu amigo, já serviu. Não é o que eles causam, é o que você se permite na situação. Por Hum, exemplo, da busca da ignorância, né? Do estar em contato dessa maneira. Então, primeiro, buscar pessoas, situações. A gente tem tantos canais abertos, né? Não, Falando, né? Não é um milagre, não é um fenômeno, é algo que a gente tem que se acostumar com normalidade, com naturalidade. Desculpa, normalidade não, naturalidade. como é que esse tipo de entidade ainda chega aqui? Sim, É uma pergunta muito comum que me fazem. A sim, resposta é bem simples. Como é que ainda existem obsessores? Não deveria existir mais, sim. mas eles existem também. Porque a gente tem que se conscientizar que o ser humano também não é a fina flor da natureza, Sim, entendeu? E a gente sabe disso, ou ele seja, procura, ele quer, né? nosso comportamento vai abrir passagem para certas coisas, Sim, é entendeu? a lei de Hermes Trismegisto, né? Nós atraímos o que nós vibramos. Exatamente. Isso foi muito agravado também pelos filmes de Hollywood, né? Essa falta de conhecimento, eles trouxeram aquele mito todo do. O filme de Hollywood, ou eles vêm aqui nos salvar, ou eles vêm nos transformar em recheio de sanduíche. Essa é, É verdade. entendeu? Então, é muito complicado isso, entendeu? E Não é para mexer com isso. o Chico Xavier dizia que, no programa Pinga Fogo, que no futuro nós teremos um aparelho para nos comunicar com os humanos. Você lembra disso? E a Lembra? transcomunicação ela está avançando a passos largos. Sim. Mas só que se você sair fora do meio espírita, a maioria das pessoas fala em transcomunicação instrumental, que eu vou perguntar, mas o que é isso? Mas quantas pessoas conhecem isso? Pouquíssimas. Entendeu? Muito pouquíssimas pessoas. E se você falar isso para alguém, o cara vai rir na sua cara. Dizer, você é louco, mais gente, isso é absurdo, bobagem. sim. Entendeu? E aí que vai entrar o assunto. Né? Existem entidades que não têm interesse que a gente aprenda, Não, Não, que a porque gente aí. conheça. Por quê? Porque enquanto nós continuarmos na ignorância, fazendo as burradas que a gente faz, ligado aos vícios que a gente eles vão continuar atuando aqui. e a Fica gente mais Se nós fácil o largarmos controle, né? sim, isso, continua na se isso dependência. acabar, meu amigo, eles têm que ir embora. Não vai Exatamente. mais poder atuar aqui. Entendeu? Aí vai ter que mudar de interesse o lugar. Tá? E essas entidades não têm esse interesse. Eles querem que a gente continue fazendo as burradas costumeiras. Curto e Sim, grosso. Entendeu? E é isso aí. Tem espíritos que não têm esse interesse, porque eles não têm o domínio, né? A gente tem medo. Eles não têm exato, interesse que a gente perca o medo. É exato. interessante para espíritos obsessores, né, ou hierarquias trevosas que a gente continue tendo medo. Entendeu? Então, qualquer coisa que esclareça vai ser combatida. Qualquer coisa, ou qualquer pessoa, ou grupo de pessoas que tente trazer esclarecimento é combatida. Desacreditado, né? Sim, não, e outra, né? O que se prega hoje é uma civilização materialista. Muito, Então, o Muito. importante é você ter, não é ser, é ter. exatamente. Entendeu? Se você tem um carrão, uma casa enorme, você é uma pessoa bem-sucedida. Se não tiver, você é um fracasso. Você pode ser espiritualmente evoluidíssimo, tá? Mas para a nossa sociedade, isso é um fracasso. É, Que, aliás, as pessoas mais evoluídas espiritualmente eram mega simples. e o fracasso, e sentir o fracasso, né? A gente vibrar o fracasso interessa a quem, né? O quanto isso alimenta quem domina. Então é Sim, interessante continuar sendo materialista. Mas a gente está na era exatamente para mudar. A gente tem que. O que, que é nessa mudança diária? Viver conforme a energia. E a energia de agora, a frequência de agora, ela
deixa de ser materialista, né? Não, eu lembro da época de vestibular, que o pessoal falava, vestibular é uma guerra, né? É, É você tentando destruir o outro. Não, não é aquela é, coisa alguma. É você estudar, ter competência para passar. Acabou, é mérito. Mérito e competência, não tem nada a ver com guerra, exatamente. entendeu? E é isso que se vende para as pessoas, infelizmente, entendeu? E a maioria das pessoas, você pega a própria França, terra do Kardec. Hoje, se você for para a França, dificilmente você vai encontrar alguém que saiba quem foi Allan Kardec. Uhum. Eu sei porque o pessoal das casas André Luiz foi fazer uma pesquisa lá, tá certo, a respeito de obras do Kardec, ficou decepcionado, porque as pessoas não sabiam quem era. Tem o museu do Kardec, ali existe um museu, tudo que essas pessoas conheciam, mas o povo francês não sabe quem é Allan Não Kardec, mas esqueceu, é esquecido. interessante, cara. Entendeu? É Impressionante. muito interessante. O pessoal na França hoje em dia pensa como o materialista normal. O meu negócio agora é ter um carrão, eu vou batalhar para ter minha cobertura. É isso aí, ter muito dinheiro, é isso que se pensa na França hoje em dia. Sim, Entendeu? Por isso que o Chico falou, a mensagem vai partir do Brasil novamente. Não é sim, isso? sim, Coração do sim. mundo, pátria do Coração Evangelho. grande. Isso aí. Não é isso? Por isso que eu falo, o Brasil pode ser um farol que vai sair do meio da escuridão e passar a iluminar o mundo outra vez. Ajudar a iluminar o mundo. Por isso que eu levo muito a sério aquilo que o Chico falou. Eu sei que o Brasil tem um papel importantíssimo nesse mundo aqui. É o povo brasileiro, né? É o povo que você encontra todas as raças aqui, Sim, entendeu? Você vê árabes e judeus vivem aqui em São Paulo, não tem guerra. Não tem atentado à bomba aqui. Tá certo? Eles vivem em comunidades no mesmo bairro. Não tem sim, isso. sim. Tá? O Brasil é o país do futuro. Queiram ou não, gostem ou não. Todas as raças coabitam, coexistem em paz. Todas as religiões, todas as raças, todas as culturas. Tá Se certo? misturam. Exato. E isso é mal para a indústria da guerra, né? Porque é a indústria É, que mais fatura no mundo. exatamente. Então, o Brasil pode ser esse farol. Gratidão por ter aceito. Não, que Assim, isso, para mim foi uma honra, meu foi amigo. uma honra para nós. Honrado. A Me gente. senti honrado. E é gostoso a gente conversar. E outra, a gente faz amigos aí. Já conheci 3 amigos novos aí. Opa! Isso eu vou Ih, a levar gente comigo. tem muito aí que atualizar. E agora, eu costumo dizer que nós não estamos fazendo amizades, nós estamos nos reencontrando. Também. Eu sei que eu vi, ó, fiz mais 3 amigos no Rio de Janeiro. Olha que gostoso. E o Tá dia que vier certo? aqui, a gente vai ter a honra de estar contigo. Vai ser gostoso dar um abração no trio aí. Com certeza. Não é isso? É Isso, isso. Isso é o que a gente leva. O que a Isso é gente que a vê, o gente que a leva, gente exatamente. aprende, os acertos e os erros e os amigos que a gente faz. isso Isso aí. vai nos acompanhar pela eternidade. Com Isso. certeza. Agora é a fraternidade. Então, meu amigo, gratidão.